Graça e paz a todos. Nós estamos para mais uma aula do STAG, é o Seminário Teológico à Distância. STAG. Seminário Teológico à Distância, que você pode estudar conosco. Você pode se matricular para estudar conosco neste número. 85, que é o código de Fortaleza. E o telefone é esse, 989-380246. 8938-0246 é o número para você entrar em contato pelo nosso WhatsApp e fazer a sua matrícula. Então, estude sem sair de casa. As aulas são online, às sextas-feiras, às 20 horas, e também tem aula gravada. Então, 2 tipos de aula. Aulas online e gravadas. Estas aulas ficam à disposição do aluno. Então, hoje, nós vamos concluir, se Deus permitir, a carta, as cartas da prisão. Então, nós vamos estudar a carta a Filemon. Nós vamos estudar a carta do apóstolo Paulo a Filemon. E nós vamos ler aqui os versículos iniciais. Eu sou o professor Gilberto Rebouças e você é nosso convidado para estar estudando conosco. Paulo diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos na tua presença nesta noite pedindo a tua bênção, pedindo a tua graça, pedindo a tua ajuda, Senhor, pedindo que tu sejas conosco, Pai. Por amor de Jesus Cristo, teu Filho bendito, é que nós pedimos, é que nós oramos, é que nós agradecemos. Nós hoje vamos estudar a carta do apóstolo Paulo a Filemon. Nós vamos ver a questão da autoria. Essa é a última carta da prisão. O autor é o apóstolo Paulo. Foi ele quem escreveu. O destinatário, a quem foi enviada essa carta? A Filemon, e a igreja onde ele estava, a igreja em Colossos. Filemon morava na cidade de Colossos, aqui na cidade de Colossos. Filemon morava aqui nessa cidade. E aqui fica o Vale do Licto. Então, essa carta está intimamente ligada à carta de Colossenses, né? Fica perto de Hierápolis e Laodiceia, no famoso Vale do Rio Licto. Aí nós vamos ver a questão da data e procedência. A data
em que essa carta foi escrita é entre os anos 58 e 62 depois de Cristo. Provavelmente por volta do ano 62 depois de Cristo. Paulo há uma sugestão de que Paulo poderia estar em Cesareia, em Éfeso ou em Roma. Antigamente, eu sigo a esses, a cidade que Paulo estava era Roma. Paulo estava preso em Roma, que acontece ali no final do livro de Atos, onde Paulo é preso, e ele está numa prisão domiciliar, guardada por soldados romanos, e ele escreve para Éfeso, para Colossos, para Filipenses, e esta carta a Filemão. Alguns acreditam que ele estava em Éfeso, mas é provável que ele estava em Roma. Paulo está ali preso, e ali ele recebe a visita do Epáfras, que fundou as igrejas naquele lugar, e ali ele tem um encontro com Onésimo, um escravo fugido, que tinha fugido dessa região aqui, da cidade de Colossos aqui. Da cidade aqui, ele tinha fugido para ir a Roma, o mais distante possível. Então, quais são os propósitos desta carta? Paulo vai, naquela época, muitas pessoas do mundo antigo eram escravos. Né? A grande maioria das pessoas eram de pessoas escravas. E aí, o escravo, ele, pelas leis, ele era um objeto, uma espécie de... Ele era um produto que podia ser comprado, vendido, aí que não tinha vida própria. E as pessoas eram escravas, muitas vezes por conta de guerra, por questões econômicas, então por um monte de questões. Havia muita gente. Há alguns dizem que de cada 3 pessoas no Império Romano, uma era escrava. Então havia muitos escravos, e esses escravos encontraram a fé. Então, qual é o problema? Onésimo, que era um escravo, pertencente a um homem cristão chamado Filemão. E Onésimo fugiu de casa, roubou, trouxe danos e foi em busca da sua liberdade o mais distante possível. E ele tem um encontro em Roma. Alguns acreditam que ele foi preso e teve contato com o apóstolo Paulo, também estava preso. Ou possivelmente Onésimo, né, teve contatos e soube que o apóstolo Paulo estava numa casa. E aí ele foi procurar Paulo, e lá ele tem um encontro com Cristo. Paulo leva Onésimo a conhecer a Cristo. E aí, quando eles estão se entendendo, conversando, Paulo descobre que Onésimo, né, esse irmão amado agora, é um escravo que fugiu e que ele é de uma cidade que Paulo conhece, que é a cidade de Colossos. E Paulo ouve também que o seu senhor, o seu dono, era Filemão. Então Paulo conhece a Filemão. Paulo é um dos pregadores que levou Filemão à fé. Paulo é o apóstolo. E Onésimo, Filemão é um homem cristão, servo de Deus, talvez o pastor da igreja de Colossos, junto com Arquipo, né? Ali foi fundada por Epáfras, e talvez Epáfras, quando saiu, deixou Filemão, ou então Filemão era um dos, já que a liderança era plural. E a igreja não se reunia num templo, mas em casas. Então, agora Paulo
está com esse escravo e ele sabe que não é propriedade dele. Né? E aí surge aquela questão: como é que a igreja cristã via isso? A escravidão era parte da sociedade, do Estado constituído. E o cristianismo não bateu de frente, não fez uma revolução, mas foi na questão, na raiz da questão, e levou os escravos a terem a bênção dos seus senhores e converteu os senhores e trouxe escravos à liberdade. E Paulo, ele vai e ele orienta os escravos a darem bons testemunhos e que estes escravos podem ser instrumentos de Deus para alcançar os senhores, e alcançando os senhores, aí também alcançariam a liberdade. Então, o caso agora é que Paulo está com Onésimo. E Onésimo está sendo muito útil, fazendo tudo o que Paulo precisa nessa prisão. Então, Onésimo é alguém que veio numa hora certa, que está ali prestando toda assistência ao apóstolo Paulo, que se encontra preso. Mas Paulo resolve devolvê-lo ao seu dono, que era o normal, que a lei dizia. Então, todo cristão ele anda de acordo com a lei. E aí ele queria também a liberdade desse irmão tão especial. Mas não era fácil para Paulo devolver esse irmão. Nem sempre é fácil, e quase sempre é muito difícil, para não dizer sempre, fazer o que é certo, fazer a vontade de Deus, agir da maneira correta. Então agora nós vamos entrar na carta propriamente dita. É uma carta pequena, de apenas um capítulo, é uma carta pessoal. Paulo escreve para igrejas, mas aqui ele está escrevendo para uma pessoa, para Filemão. Então ele começa com a sua saudação costumeira. Paulo é o autor, prisioneiro de Jesus, de Cristo Jesus. Ele vai dizer que ele está preso, mas ele está preso pela causa de Jesus Cristo. E o irmão Timóteo. Timóteo estava com Paulo por ocasião da escrita desta carta. Ao amado Filemão, também nosso colaborador. Então, ele é um dos que estão com Paulo nesse trabalho de levar a palavra de Deus ao mundo. Senhor nosso Deus, ajuda-nos, guarda-nos, usa-nos para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Então, ele diz, e a irmã Áfia. Acredita-se que essa irmã Áfia seja a esposa de Filemão. E Arquipo, uma das vertentes é que ele seria um filho, ou que ela seja esposa ou de Filemão ou de Arquipo. E que a igreja, o povo se reunia, lembremos sempre, naquela época não tinha templos, então as pessoas se reuniam em casas. Coisa boa. Aqueles irmãos que tinham uma casa que podia acomodar o povo, uma casa com espaço, então eles cediam aquela casa. E acredita-se que essa mulher, Áfia, seria a esposa desse colaborador de Paulo, desse ajudante de Paulo. Né? E Arquipo, nosso companheiro de lutas. E a igreja que está em sua casa. E a igreja que está em sua casa. Então, existem as interpretações se esta igreja está na casa de Arquipo ou na casa de Áfia, esposa de Filemão. É possível que ela esteja na casa de Áfia, né, que é a esposa de Filemão. Então, assim, esses dois aqui seriam os líderes da igreja naquele lugar.
Lembrando que ali era uma liderança que era muito diferente da liderança de hoje. E que Arquipo era um dos obreiros. Então é bem possível que ali tivesse uma liderança plural. A igreja era na casa dele. O povo se reunia naquela casa para cultuar, para adorar, para celebrar o Senhor. A esse povo, ele diz assim: graça e paz a vós outros. Ele não está escrevendo apenas a Filemon, né? Ele vai se direcionar a Filemon, mas ele se direciona também à igreja, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, nós estamos vendo que a saudação do Novo Testamento é graça e paz. Né? Era só Pai na paz, Shalom, era apenas paz, Shalom, quando estava no mundo judaico. Mas quando a igreja sai do mundo judaico, ela entra no mundo helênico, mundo grego, então esta igreja agora, Paulo usa a saudação, graça e paz. Então uma carta, ela tinha a saudação, o autor, os destinatários, oração, ação de graça, para depois entrar no assunto. Então Paulo escrevendo a Filemão, ele diz: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Filemão era alguém pelo qual Paulo orava, e orava citando o nome. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e todos os santos. Santos aqui é a palavra hagios, não tem a ver com um santo designado por uma determinada religião. Mas a palavra santo aqui era o nome que se dava aos cristãos, porque a palavra santo quer dizer separado. A palavra santo é uma palavra que quer dizer separado, hagios ou kadosh no hebraico. Então ele diz: estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus. E todos os santos também têm essa fé. Aí ele diz: para que a comunhão, ter tudo em comum, que é koinonia, comunhão, da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Paulo deseja que ora para que Filemão e todos os irmãos cresçam, tenham o seu entendimento em comunhão, em união, em sintonia com nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz: pois, irmão, esse mouse está horrível. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor. Tive grande alegria e conforto no teu amor. Porquanto o coração dos santos tem sido reanimados por teu intermédio. Paulo diz: olha, eu fiquei muito feliz, eu estou alegre, pois tive grande alegria e conforto no teu amor. Porquanto, ele diz, eu sei que você tem animado, que você é um bom líder, uma pessoa que tem dado ânima. Ânima é alma no latim. Né? Reanimar vem da alma, da alegria, da vida, da força, sustentar, firmar na fé. E os santos, que era o nome que se dava aos cristãos, os separados, aqueles que foram separados do mundo para servirem a Deus. Tipo, Filemão tinha feito isso. Então, agora, Paulo sai, ele vai entrar no assunto, por meio do qual ele está escrevendo esta carta. Ele vai pedir em favor de Onésimo.
Ele está mandando o Onésimo de volta. Tíquico está levando a carta. Onésimo vai com ele. E Onésimo tinha fugido. O seu senhor poderia até matá-lo, visto que ele era tipo um objeto, segundo a lei, não tinha problema nenhum, a lei romana, e ele tinha causado dano, e talvez dano alto, roubado, ou talvez roubado umas quantias suficientes para tentar comprar sua liberdade. Então agora Paulo vai mandá-lo de volta, mas vai escrever essa carta para que ele seja recebido, porque agora ele é um cristão, mas Paulo tem um problema. Como é que Filemão, né, esse obreiro de Paulo, vai receber esse escravo que outrora foi tão ruim, foi tão mal, causou tantos problemas? Aí Paulo vai nos dar um exemplo de liderança. Ele diz: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém. Ele diz: como apóstolo, eu tenho autoridade e liberdade para te ordenar. Mas Paulo vai por outro caminho. Paulo não vai abusar da autoridade que tem. Mas que coisa maravilhosa. Ler a Bíblia, o Ministério da Saúde Espiritual adverte, ler a Bíblia e aprender com ela faz bem à saúde da alma. Prefiro, todavia, ao invés de ordenar, eu vou por outro caminho, solicitar em nome do amor, sendo eu, porque sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Jesus Cristo. Aí ele diz: olha, como apóstolo, eu podia te ordenar, mas eu vou por outro caminho. Eu venho fazer uma solicitação em nome do amor cristão, que deve governar, dirigir as nossas vidas. Ele disse: eu, que sou o velho, já estou velho, estou preso, estou caminhando para o céu, estou perto de terminar meu ministério. E ele diz, e ainda por cima, além de ser velho, já está velho, eu estou preso e prisioneiro de Jesus Cristo, prisioneiro por causa de Jesus. Então Paulo diz: olha, eu podia te mandar, pela autoridade apostólica que eu tenho, podia dar uma ordem, e eu tenho certeza que você faria, mas eu optei em ir por outro caminho. Eu optei em ir pelo caminho da solicitação, do pedido. Né? Já estou velho, estou preso, então, por amor, eu solicito, eu peço que você atenda ao que eu vou te pedir agora por Onésimo. Então, ele vai falar de Onésimo, que foi convertido ali na prisão. Ninguém sabe como, de fato. Sabe o que Paulo vai nos dizer. Sabemos o que Paulo vai nos dizer. Sim, solicito em favor de meu filho Onésimo. Onésimo quer dizer proveitoso, útil. Né? Era o nome. Proveitoso, útil. Era o nome que os gregos davam aos escravos, geralmente. Mas Onésimo não tinha sido de muito proveito para Filemão. Então ele diz: solicito por meu filho Onésimo, que gerei, né, em algemas, entre algemas. Ou seja, eu ganhei enquanto estava preso. Eu ganhei na prisão. Paulo estava preso e colocando muita gente em liberdade. Então agora Onésimo é um filho na fé do apóstolo Paulo. Alguns vão dizer que ele não era filho na fé, mas que ele era um discípulo de Paulo. Mas esse verbo gerar, que é o verbo genal, é bem provável que ele esteja usando como alguém que Paulo vai dizer lá em Gálatas, que pelo evangelho ele gerou aquele povo. E ele diz assim: ele, Onésimo, antes te foi inútil.
não honrava o seu nome. Antes ele não tinha muita utilidade. Quando estava aí, só deu problema. Atualmente, a situação de Onésimo mudou. Atualmente, porém, todos podem mudar. O Evangelho é poderoso, Jesus Cristo é poderoso, o Espírito Santo, para transformar a vida de alguém. Atualmente é útil a ti e a mim. Agora ele tem dupla utilidade. Ele é útil a ti e é útil a mim. É muito útil. O Evangelho tem esse poder de transformar gente errada em gente abençoada, em gente sem utilidade, em gente com utilidade. E a nossa pergunta é: que tipo de pessoa eu sou? Eu sou uma pessoa útil ou uma pessoa inútil? Eu sou uma pessoa que faz bem no meu trabalho, na sociedade, na escola, na família, ou eu sou inútil? Então, outrora, antes da conversão, Onésimo era um problema. Onésimo era inútil. Mas agora, Onésimo é útil. Agora, Onésimo foi transformado. Esse é o poder de Jesus Cristo, de transformar gente inútil em gente útil, em gente abençoada. E Paulo diz: olha, ele é útil agora. Ele não é mais aquela pessoa. Ele recebeu uma transformação efetuada pelo poder de Deus, pelo poder do Evangelho. E aí Paulo vai nos dizer agora que ele está enviando Onésimo. Eu envio de volta em pessoa. Não é fácil. Imagine você tenha alguém que cuide de você, que te ajuda, como diz o ditado, é seus pés e suas mãos. E Paulo agora tem que agir da forma correta, devolver. E aí ele diz: eu estou mandando ele de volta. Paulo não sabe ainda como vai ser a recepção, mas está preparando essa carta. É a preparação. Essa carta ela vai falar de como as relações podem ser transformadas, de como as pessoas podem ser transformadas por meio do Evangelho. E como a gente age como uma pessoa antes e como a gente deve agir depois dessa pessoa ter sido transformada. E também é uma carta que mostra as evidências de que uma pessoa que encontrou o Evangelho, que foi encontrada por Deus, ela é transformada de inútil em uma pessoa útil. O seu caráter é transformado, sua vida é transformada. Então, essa carta é tremenda, apesar de ser bem curta e pessoal, ela é uma carta tremenda. Ele diz assim: estou enviando de volta em pessoa. Quero dizer o meu próprio coração. Ele agora vai mostrar a Filemon que ele não está mandando apenas um escravo já, mas ele está enviando uma pessoa que mora no coração de Paulo, que Paulo ama, que é como se Paulo tivesse mandando para Filemon seu próprio coração. Então veja como é tremenda a conversão, que ela pode fazer com que aqueles que eram objeto de ódio sejam agora considerados o coração do maior missionário de todos os tempos, Paulo, de um apóstolo, de como o evangelho pode transformar pessoas, pode fazer com que pessoas sejam amadas, reconhecidas, tratadas, ajudadas, socorridas. E aí Paulo vai dizer: olha, não foi fácil devolver esse homem. Filemão deve ter pensado: mas rapaz, isso aí dava trabalho.
esse homem me causou tanto mal, esse homem fugiu daqui, talvez tenha magoado muito Filemon, mas agora está recebendo notícia de que essa pessoa foi transformada pelo poder de Deus ao ouvir o evangelho de Jesus Cristo. Paulo diz, eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Paulo diz, irmão, a primeira coisa que eu senti, o primeiro desejo foi tê-lo aqui, foi deixá-lo pertinho de mim. Ele está sendo uma bênção para a minha vida. Ele mudou, ele não é mais aquele escravo problemático. Ele agora é um irmão amado, que tem me ajudado, que tem feito maravilhas na minha vida. Olha, a vida de preso não é fácil, mas esse homem tem feito por mim. A vida com ele tem sido outra, depois que ele se converteu, depois que ele veio aqui. Esse homem tem me ajudado. E eu queria mantê-lo. É um desejo. Paulo não era aquele hipócrita que disse, olha, assim que eu descobri que ele não me pertencia, eu queria mandar. Não, eu queria ficar com ele aqui, para que, já que você está longe, né, ele pudesse ocupar o teu lugar, fazer o que você deveria fazer, Filemão. Ele diz, nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Paulo não queria constranger o irmão. Se Paulo quisesse continuar recebendo as bênçãos de ter Onésimo por perto, Paulo poderia muito bem ficar com ele e Filemão não iria sabendo. Rapaz, olha, aquele teu escravo agora está servindo ao apóstolo Paulo. Tudo que Paulo precisa, comprar alguma coisa, comprar uma medicação, ajudar, comprar uma roupa, trocar isso, trocar aquilo, fazer isso, fazer almoço, cuidar dele quando doente, cuidar bom, ir na praça, ir ao mercado. Rapaz, Onésimo está trabalhando. Filemão não iria, mesmo que ficasse chateado, mesmo que sentisse que Paulo tinha tomado algo que era seu, mas Paulo disse, eu não quis fazer isso sem o teu consentimento. Para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Ele disse, por isso que eu estou te pedindo. Para que você faça, não porque eu sou o apóstolo Paulo, não utilizando do meu poder ministerial, mas estou te pedindo para que isso venha de livre vontade, que seja você mesmo que sinta, olha, esse homem está te ajudando. Eu estou longe, não posso socorrê-lo, mas vai ser um prazer deixar Onésimo aí, cuidando de você. Então, agora, Paulo está solicitando que isso seja feito de livre, espontânea vontade. Né? Que é assim que o cristianismo entende as relações. Aí Paulo agora vai dizer que ele crê na providência de Deus. Providência vem de prever. E Deus ele vai cuidando da história. Que a história não está entregue ao acaso. Talvez aconteça, talvez não. E se não acontecer? Não. Paulo acredita que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus está no controle. E ele diz, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente. Né? No grego está assim, por um pequeno tempo, por uma hora. Temporariamente. A fim de que o receba para sempre. Paulo disse, olha, eu acredito que ele fugiu, que ele saiu daí. Mas que Deus estava no comando. E que Deus o guiou até mim, até ouvir o evangelho.
E que isso tudo, esse problema que ele causou foi pequeno, foi temporário, em relação ao que você ganhou, Filemão. Agora você tem um irmão. Paulo começa a sugerir agora, não só que Filemão o receba Onésimo, mas também que dê a ele a liberdade. Porque ele era um escravo, mas agora vai ser um irmão para sempre. Agora é mais que um escravo. É isso que o evangelho faz. É isso que o poder de Deus faz. Aí ele diz assim, não como escravo, antes, muito mais do que escravo, como irmão caríssimo. É isso que o evangelho faz. O evangelho transforma gente ruim, gente que dava prejuízo, em irmãos caríssimos. Pessoas que não tinham valor, pessoas descartáveis, em pessoas com um valor agregado tremendo. Pessoas valiosas, pessoas que agora todos querem por perto. Aí ele diz assim, caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti. Ele diz, porque é teu, porque pertence a você. Quer na carne, quer no Senhor. Quer humanamente, quer espiritualmente. Paulo diz, agora esse homem vai ser uma benção como irmão. Tanto como um servo na carne, agora ele vai trabalhar bem, agora não vai mais te roubar, agora mudou de vida. É isso que é cristão. Hoje nós temos cristãos que nunca mudaram de vida, que são cristãos apenas de nome. Mas aqui nós temos um cristão que realmente mudou, que era mal, causava problemas, e agora é bênção. Agora todos querem. Era alguém que ninguém queria, e talvez é bem possível que Filemão tenha tentado vendê-lo, mas que ninguém queria. Mas agora ele é alguém, né, o alarme aqui disparou, ele é alguém querido. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Paulo diz, olha, receba-o como a mim mesmo. Como você receberia a mim, receba Onésimo. Já imaginou agora? Paulo pede que esse homem seja recebido como se fosse o próprio Paulo. Você já imaginou agora como Filemão vai receber esse rapaz, esse homem? E Paulo assume as dívidas que Onésimo, porventura, tenha contraído. Se ele roubou, Paulo nem sabe quanto, o que ele causou, mas Paulo diz, olha, eu assumo. Eu não vou mandar você, para você, e exigir de você, pedir a você, para que você tenha prejuízo. Paulo é tremendo. Quanta gente hoje não se importa em ir à casa dos outros. E ali comer, beber, usar das coisas, trazer ônus, trazer prejuízo e não se importar com isso. Paulo está dizendo, eu estou mandando ele de volta. Mas eu também quero reparar o mal que ele fez. Eu não quero trazer prejuízos para você, meu irmão. Estou pedindo, mas não estou querendo usar da sua boa-fé, da sua bondade, da sua generosidade e causar a você prejuízo. Então, Paulo diz assim, se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, Paulo não sabia quanto, lança tudo em minha conta. Essa é uma carta que é usada para exemplificar, ela não trata disso, mas é usada para exemplificar a justificação. Os dois aspectos da justificação pela fé. Primeiro, tudo é lançado na conta de Cristo. Os nossos pecados são lançados na conta de Cristo. E depois, recebe-o como a mim mesmo, significa que nós somos tratados como Jesus Cristo. Aí Paulo diz assim,
Olha, se ele deve, coloca na minha conta. Eu vou pagar. Você já imaginou? Hoje eu tenho, esses dias eu tenho visto de pessoas no Afeganistão, missionários que compram famílias que foram escravizadas. Famílias essas que eram escravas, que ouviram a palavra de Deus, creram e os missionários estão pagando o preço da sua liberdade. Os missionários no Afeganistão estão comprando famílias que eram escravas, famílias essas que se converteram, estão comprando a sua liberdade, pagando, dizendo quanto é, e pagando. Então Paulo diz assim: eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Então, Paulo tinha o hábito de, quando terminava, ele usava alguém para escrever as cartas para ele, ele ditava, a pessoa escrevia, e no final, ele, quando a pessoa trazia para ele corrigir, para ele ver se estava do jeito que ele queria, ele fazia sua assinatura, porque havia muitos que inventavam cartas em nome de Paulo. Ele disse: eu pagarei. Diz: olha, está aqui a assinatura de que eu pago, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Paulo diz: olha, antes eu quero lembrar, Paulo quer ter a certeza de que Onésimo vai ser bem recebido. Não vai ser recebido mais como um escravo, como um malfeitor, mas como um irmão em Cristo. Paulo diz: olha, agora eu quero lembrar uma coisa, você mesmo se deve a mim. Eu ganhei você, eu sou o teu mestre, eu sou o teu apóstolo. Então, lembre-se que o que eu estou pedindo é comparável ao que eu fiz por você. Eu estou pedindo por Onésimo. Mas lembre que o que você vai fazer, eu estou pedindo para você fazer, é o que eu fiz por você. Então, faça por mim o que eu fiz faça por ele o que eu fiz por você. Então, essa é a mensagem do Evangelho. É que aquilo que nós recebemos, que nós não devemos apenas ser gente que acumula, gente que quer receber, gente que quer as benesses, as bênçãos, mas gente que está disposto a, a responder, a ser bênção. Gente que não quer ser apenas abençoada, mas quer ser abençoador. Gente que não quer só receber, mas quer ter para ofertar, para dar. E aí Paulo agora, ele vai mostrar nessa carta que ele confia no obreiro que tem, que ele confia no irmão, na fé de Filemão. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Eu desejo que você faça isso, que você receba o Onésimo. E ele diz: reanima-me o coração em Cristo. Diz: olha, a tribulação já tem muita. Eu preciso de um novo fôlego, de um novo ânimo. Se você fizer isso, você vai estar me alegrando, reanimando o meu coração. Certo estou da tua obediência. Eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. Que não apenas vai receber, mas que também, possivelmente, vai colocá-lo em liberdade. Vai transformar esse irmão, esse escravo, num irmão querido, livre, livre no espírito e livre no corpo. Paulo disse: eu estou esperando muito mais de você. Muito mais. Aí ele diz, ele aproveita, ele tem esperança que ele saia de Roma, e esse texto alguns interpretam como sendo um texto que provavelmente Paulo estava em Cesareia ou Éfeso, porque Roma era muito distante.
mas é bem possível que Paulo tenha esperança de estar na cidade de Colossos, de passar por lá. E aí ele pede agora hospitalidade. Ele diz, e ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Ele acredita que os irmãos estão orando, que ele vai ser libertado e que ele vai poder voltar para os irmãos, para a igreja, para ser instrumento, canal de bênção na vida daquele povo. Aí Paulo agora vai mandar saudações. Né? Saúdam a ti, Epáfras, que era aquele que implantou a igreja, prisioneiro comigo. Né? Ninguém sabe como Epáfras chegou a estar preso ali com Paulo, mas existe também em Cristo Jesus. Pode ser que Epáfras seja um prisioneiro no sentido espiritual, ter sido cativado por Jesus Cristo. Marcos, que começou as viagens missionárias com Paulo, era sobrinho do Barnabé. Aristarco, que era um dos auxiliares de Paulo, então essa turma toda está ali. Demas, que foi um obreiro, depois ele amou o presente século. Lucas, que era o médico amado. Todos esses estão mandando uma saudação. Então, estão dizendo que estão na torcida ali para que Onésimo seja agora recebido. Não é só Paulo, mas tem muita gente ali torcendo para que ele seja bem recebido, bem tratado, porque ele é fruto do Evangelho. E aí Paulo traz a bênção final dizendo: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Fez o pedido, enviou Onésimo, e agora está na fé de que aquele irmão vai ser bem recebido. Então, que Deus nos abençoe. Assim nós estamos concluindo as epístolas da prisão. E na próxima aula nós já estaremos estudando as epístolas pastorais, 1ª, 2ª Timóteo e Tito, para a gente encerrar as cartas do apóstolo Paulo. Então, não perca. Venha estudar conosco, você também. Não deixe de estudar conosco. Você também, que ainda não estuda conosco, venha estudar conosco no seminário teológico à distância, o ESTAD. Aqui o número 85-989-38-0246. Esse é o nosso seminário e esse é o nosso número. Você mandou uma mensagem de WhatsApp para cá. Você mandou uma mensagem de WhatsApp. Aqui é o WhatsApp. É esse WhatsApp aqui. 85-8938-0246. Né? E você vai estar estudando conosco. Que Deus em Cristo te abençoe. Até a nossa próxima aula. Então, os alunos do Seminário Teológico à Distância
Já sabem que a partir da próxima aula, eu vou estar imprimindo esse material e mandando para vocês. A partir da próxima aula, nós vamos estar estudando epístolas pastorais. Aí vem 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Então, estas são as epístolas pastorais, 1 e 2 Timóteo e Tito. E epístolas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Então, não perca nossa próxima aula. E ao assistir, deixe aí nos comentários, quando você vier aqui, vem aqui no YouTube, veja aqui no YouTube o canal Gilberto Rebouças, tudo minúsculo, sabe que é tudo minúsculo. Você vem aqui em Gilberto Rebouças, tá aqui. Aqui vai ter inscreva-se. Aí você clica em inscrever-se e clica aqui nesse sininho, ó, nesse sininho aqui, para receber as notificações quando postar a aula. Então você vai pegar um vídeo como esse, de uma aula, e aqui embaixo do vídeo, aqui onde tem comentário, você coloca, por exemplo, seu nome, Gilberto. Se você quiser fazer algum comentário, você bota presente, para que eu saiba que você está acompanhando. Então, não esqueça de fazer isso. E aqui, curtir. Duas coisas são fundamentais. Curtir aqui, onde tem a mãozinha, e clicar aqui no sino para receber. Então, clicar aqui no sino, curtir, são três coisas. Primeiro, curtir aqui. Segundo, clicar aqui no sino. E, em terceiro lugar, colocar seu nome aqui e presente, para que eu saiba que você está acompanhando as aulas. Que Deus abençoe. Deus seja com cada um de nós. Fique com Deus, em nome de Jesus. E até a nossa próxima aula, que nós estaremos estudando sobre epístolas pastorais. 1ª e 2ª Timóteo e Tito. É imperdível. Não perca nossa próxima disciplina.